Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Com o propósito de preparar pessoas para transformar as organizações, o Grupo Giovannone se propõe a interagir com organizações e compartilhar suas experiências, aprendizados em sua trajetória profissional, bem como oportunizar a troca de ideias com convidados muito especiais sobre temas relevantes para a implementação de boas práticas de governança e profissionalização da gestão. Nossa intenção é inspirar as pessoas para que sejam protagonistas da transformação da gestão nas suas atividades profissionais, sempre impulsionadas por especialistas renomados que participam como painelistas em nossas lives. E é com muito prazer que estamos aqui hoje com a Fernanda Braz Volpato e com o Guilherme Brage Quadros, Guilherme do sistema OSERGS e SESCOP do Rio Grande do Sul, e Fernanda, importada do Paraná. Estamos muito felizes, Fernanda, de ter você, gerente executiva de governança da Cocamar. Sejam muito bem-vindos para a nossa live. Muitas pessoas estão aqui conectadas conosco para aprender muito com vocês. Essa live terá como tema central a governança cooperativa e o ESG, trazendo aqui o case de sucesso da Cocamar. A Cocamar é uma organização premiada no Somoscope Excelência em Gestão, e nós convidamos a Fernanda, que é a grande líder desse processo todo, junto com as demais lideranças da cooperativa, bem como os profissionais que lá trabalham, buscando a excelência na governança e na gestão. E isso lhes configurou o mais alto nível do Prêmio Somoscope Excelência em Gestão, promovido pela OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, com o apoio da Fundação Nacional da Qualidade. Esse prêmio visa o reconhecimento das cooperativas que mais promovem o aumento da qualidade e da competitividade no cooperativismo brasileiro. Também destaca-se aqui as cooperativas que estão avançando por meio da adoção e desenvolvimento de boas práticas de identidade cooperativista, boas práticas de governança e de gestão executiva. A OSERGS e o SESCOP, aqui no Rio Grande do Sul, incentivam as nossas cooperativas do nosso estado para participarem desse processo, assim como provavelmente a OCEPAR faz também no Paraná, mobilizando, cooperados, lideranças, cooperativas, na busca pela excelência. Esse movimento é um movimento estimulado em nível nacional pela OCB e considerado um avanço disponível ao sistema cooperativo brasileiro. E para falar mais sobre os benefícios desse processo, nós temos a honra de ter aqui conosco a Fernanda Braz Volpato, que é a gerente executiva de governança, e o Guilherme, então, que é o analista de inteligência de dados da OSERGS. Então, eu vou começar convidando a Fernanda, e vou pedir, Fernanda, por gentileza, que você conte um pouquinho da sua trajetória profissional e o quanto você tem com todo esse processo e como é que isso ampliou a visão de vocês na Cocamar sobre governança e gestão. Você com a palavra. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, poder compartilhar um pouquinho da experiência nossa. Então, é um prazer estar aqui falando em nome da Cocamar. Bom, eu acredito que a minha participação nesse programa de desenvolvimento de gestão, a gente gosta sempre de falar do programa e não no prêmio em si. A nossa diretoria sempre reforça que o prêmio acaba sendo uma consequência. É claro que a gente gosta muito de ser reconhecido, o prêmio acaba sendo um incentivo,
mas que o foco nosso sempre foi o programa, o desenvolvimento da gestão. E eu participo desde o início. Nós começamos essa jornada em 2015, nós entramos no programa. Lá em 2015, nós não participamos do prêmio, e de 2015 para cá, a gente vem conquistando aí a cada ciclo um patamar um pouco maior, avançando cada vez um degrau, porque a gente entende que é um crescimento e a gente precisa estar em constante evolução, né? Então, quando a gente começou, eu era coordenadora da área de gestão da Cocamar, e acho que junto com o crescimento nos programas de gestão e governança, eu também tive a oportunidade de crescer profissionalmente também dentro da empresa. Acredito que esse programa também ajudou muito no meu conhecimento. Às vezes as pessoas brincam dentro da cooperativa, né? Ah, quiser saber de algum assunto sobre a Cocamar, fala com a Fernanda. Então, eu acho que isso o programa proporcionou isso muito para mim, né? Então, tendo contato com o programa de desenvolvimento de gestão, a gente tem que conversar com todas as áreas, a gente tem que conhecer todos os processos, a gente coloca desafios para os processos, isso agrega muito no conhecimento para a gente, né? Então, pensando na trajetória, eu estou desde o começo aí com os desafios do programa de excelência em gestão dentro da cooperativa, e estamos aí nesse programa desde 2015, tá? Não sei se você já quer que eu fale aí da trajetória, como que foi. Olha, então vamos lá. Que bom, que bacana ouvir essa trajetória sua, viu? E, Fernanda, você traz uma coisa que eu acho fantástica, que é o autodesenvolvimento. O Sim. quanto aqueles profissionais extremamente envolvidos com o programa, e o programa que é a essência, o prêmio é só a consequência, né? O quanto esses profissionais que se envolvem com o programa crescem, se desenvolvem, aprendem e avançam muito na sua trajetória profissional. Então, eu queria te perguntar, Fernanda, em que momento a cooperativa sentiu a necessidade? Você falou que começou lá em 2015, né? Mas em que momento ela sentiu essa necessidade de adotar o PDGC para aperfeiçoar a sua governança e o seu sistema de gestão? E quem que tomou essa decisão? Quem levou à frente esse processo? Foi você mesmo, falando com a diretoria? Foi a diretoria? Foi o conselho? Quem deu o start de tudo isso lá em 2015? Bom, vou começar de trás para frente aqui a responder a sua pergunta, né? O grande entusiasta desse programa na nossa cooperativa é o nosso presidente. Assim, ele é um grande entusiasta do tema de gestão, de governança. Então, sem dúvidas, assim, a demanda veio dele. Eles sempre reforçam bastante, tanto o nosso conselho quanto a diretoria, que a gente a gente não almeja ser a maior cooperativa, mas o que a gente almeja é ser reconhecida pela qualidade, pela excelência, pelas boas práticas. Então, é isso que a gente busca. Então, lá em 2015, o nosso presidente participou de um fórum dentro da OCEPAR e conheceu o programa. Naquela época, nós tínhamos uma Unimed aqui da região que havia sido reconhecida no prêmio, e aí ele trouxe essa demanda para a gente, né? Teve uma Unimed que teve esse reconhecimento, vamos lá entender o que é isso, o que agrega para a cooperativa, o que a gente pode evoluir nesse sentido. E aí eu lembro que eu fui num evento lá em 2015, para conhecer, né? Não sabia do que se tratava, e aí a gente olhou e falou: olha, é muito possível da gente implantar aqui na cooperativa, são pilares de gestão e governança que a gente já trabalha com eles, então vamos tentar, né? Vamos buscar, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí lá em 2015 a gente então participou do programa. Até tem uma história curiosa, que eu tinha uma analista que trabalhava comigo na época, que foi concluir o questionário depois que a gente tinha respondido, e era ano de prêmio. Aí lá perguntava se a gente era naquela época as centrais não concorriam ao prêmio, né? Só as singulares.
perguntava se a gente era uma singular e ela colocou que não. Então, até por isso que a gente não participou da premiação lá em 2015. Ela, ai, não sabia o que era isso, eu coloquei que não. Falei, ai, meu Deus, enfim. Mas tudo bem, aí a gente recebeu o relatório, a gente foi trabalhar naquilo que a gente precisava ampliar. E aí, em 2017, a gente foi reconhecido pela primeira vez na categoria Primeiros Passos, prata. E aí fomos trabalhando. Em 2019, nós fomos reconhecidos na categoria de compromisso, já na faixa ouro. Foi, assim, uma emoção aqui na cooperativa muito grande. E aí a gente foi se desafiando. Cada relatório que a gente fazia, a gente elaborava um plano de ação, colocava o desafio. A gente até brincava que o plano de ação a gente faz de baixo para cima. Não é assim, estamos na letra B, vamos fazer o plano para chegar na C, para chegar na D. Não. Estamos na B, vamos fazer o plano de ação para chegar na letra D. E fomos. 2021, então, a gente foi reconhecido no Rumo à Excelência também, na categoria ouro, na faixa ouro. Foi o primeiro ano que nós tivemos a avaliação da banca de forma remota, né, um desafio, mas conseguimos aí superar. E, surpreendentemente, para nós, até em 2023, fomos reconhecidos na categoria excelência, na faixa ouro também. Então, até a gente, antes de entrar aqui, estávamos conversando, eu comentando com a Ana e com o Guilherme, que eu estava lá no momento da premiação, foi até uma surpresa para a gente não esperava o ouro, porque quando a gente chega na categoria de excelência, a régua dos avaliadores sobe muito. Então, assim, algumas questões que a gente conseguia cumprir com determinada evidência lá no rumo à excelência, já não vale mais para a excelência, né? Então, a gente pode dizer assim, estamos no excelência na faixa ouro. Tá tudo bom? Tá tudo certo? Não precisamos fazer mais nada? Não, ainda temos muitos desafios, temos um plano de ação e estamos trabalhando nele, né, para que a gente continue crescendo, evoluindo e mantendo, né, o reconhecimento que é a consequência, mas que nos motiva aí a trabalhar cada vez mais e melhor nesse programa. Muito bem. Olha, Fernanda, você traz aqui insights muito interessantes. Primeiro, insight que eu adorei ouvir de você. São passos, né? Então, os primeiros passos, o compromisso com a excelência, o rumo à excelência, a excelência. E a gente vai subindo essa escadinha, né? E vai aprendendo, e cada vez a exigência vai ficando maior. Como você disse, quando chega lá em cima na excelência, aquilo que eu tinha estava ótimo, estava bom, atendendo o rumo. Mas agora eu estou na outro degrau da escada, então eu já estou na excelência, então eu tenho que fazer mais, aprofundar mais. E isso tudo é baseado nas melhores práticas, nas práticas Class World, das melhores empresas do mundo, né? Porque a Fundação Nacional da Qualidade se inspira aí. Então, é uma forma da gente também estar avançando com a nossa governança e a nossa gestão. E aí a gente tem esse instrumento disponível para todas as nossas cooperativas. E a outra coisa que me chama muita atenção e que eu gostei muito de ouvir é que a gente busca a letra D, porque quem está nos ouvindo e ainda não conhece, o instrumento, ele faz uma pergunta e daí nas respostas ele tem 4 possibilidades, A, B, C e D. O A é o mais facilzinho de todos. Aí o B aumenta a exigência, o C mais ainda, e o D é o mais exigente. Então, eu gostei de ouvir que a Fernanda disse, o nosso plano é para atingir o D, para atingir a faixa máxima, né? Nós vamos buscar o melhor. Claro que vem o nível dos avaliadores, talvez ele tenha um nível muito avançado, pode ser que eu não cheguei lá, mas eu me esforcei para buscar o máximo. Claro, se eu não atingir, depois eu posso ainda tratar essas lacunas. E foi buscando sempre o D, que vocês várias vezes conseguiram o ouro nas diversas categorias. Eu acho Ana, sabe muito que bacana. É engraçado que quando a gente participou do prêmio lá na categoria de primeiros passos, a gente tinha uma avaliação muito inferior do que os avaliadores colocaram para a gente. Então, algumas coisas eles falavam assim, nós falamos, não, aqui a gente colocou letra B, letra C. Eles falavam,
mas vocês não fazem tal coisa? Você já me mostrou em outra questão, né? A gente falava, a gente faz, não, então vocês são letra D aqui e tal. E aí a gente foi ganhando confiança, e aí foi desmistificando um pouco o modelo, né, o caderno ali de avaliação, e a gente foi entendendo que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que eram práticas, muitas delas práticas que a gente já tinha na cooperativa e que a gente não estava conseguindo entender que aquela prática atendia aquele requisito. Então, eu acho que a primeira avaliação que a gente passou, ela ajudou a gente a amadurecer muito, muito. Tanto é que a gente foi de prata numa categoria para uma categoria superior já direto no ouro, porque a gente aprendeu a lidar com o instrumento, né? Então, às vezes a gente achava que para atender aquele requisito, a gente precisava ter alguma coisa mirabolante, um programa gigantesco, robusto, e não, às vezes era uma prática que a gente já tinha, que talvez faltava ali formalizar, faltava sistematizar, a gente já tinha aquela prática de forma pontual, faltava a gente expandir isso para toda a cooperativa, ou incrementar com alguma coisa. Então, a gente sempre buscou trazer, implantar os requisitos dentro das práticas que a gente já tem. Né? Então, até o meu superintendente, ele sempre fala assim, que para a gente, esses programas de gestão que a gente participa, eles não têm que ser um peso a mais na mochila que a gente carrega no dia a dia, né? Ele tem que fazer parte do conteúdo dessa mochila que é do meu trabalho. Então, assim, o trabalho da Fernanda não é fazer tal atividade e mais essas práticas. Não, o trabalho da Fernanda é essa atividade, essa prática, isso está dentro da rotina e todo mundo precisa entender para que isso seja leve, né? Então, e também a gente sempre teve um direcionamento de que a gente usa isso, a gente implanta as práticas, a gente está no programa, enquanto a gente percebe que isso faz sentido, enquanto isso traz benefícios para a gente no dia a dia, né? Então, até nosso superintendente, sempre quando a gente está discutindo esse assunto e tal, ele fala, alguém aqui, né, no corpo gerencial, alguém aqui entende que isso não é importante? Alguém aqui acha que isso é só um peso, que não está trazendo resultado, que não está aumentando a produtividade, trazendo melhoria? Se for, a gente pode, em qualquer momento, a gente não é apegado em nada, a gente pode se desfazer. Então, assim, e é algo que vem agregando muito, que a gente vem querendo mais, cada vez mais, porque todo mundo entende que é algo que melhora a gestão do dia a dia, né? Melhora os processos que a gente já tem na cooperativa. Muito bom, muito bem. É isso mesmo, né, Fernanda? Quando a gente tem esse espírito, essa cultura que começa lá em cima, né, no presidente, no superintendente, quando a alta direção está comprometida com isso, isso se torna mais leve, porque Sim. é algo que a gente faz, que se incorpora no nosso dia a dia, e que eu não faço para mostrar evidência para um auditor, e que eu não faço para ganhar um prêmio, eu faço para melhorar os meus processos internos, para atender melhor meus stakeholders, para atender meu cooperado, enfim, eu faço para a minha gestão, para a minha governança. Então, fica tudo muito mais tranquilo. Muito bacana ouvir isso, é assim que eu acredito, é dessa forma que a gente trabalha quando a gente orienta as organizações nas metodologias, né, para atender os diversos requisitos lá da PDGC, a gente sempre está conectando isso com a estratégia e com aquilo que faz sentido para aquela organização. Não é para fazer para mostrar a evidência para alguém, é para fazer. Eu quero aproveitar pelo Guilherme, que está bem quietinho aqui nos o SERGS, aqui do nosso Rio Grande do Sul. Eu de como vocês, né, estão incentivando, né, promovendo a conexão das nossas cooperativas, no caso de vocês no Rio Grande do Sul, a incentivar a participação no PDGC para aprimorar a governança e a gestão. Como você já Não, o teu a áudio pergunta, estava Guilherme, é como vocês estão engajando mais cooperativas? Porque eu acho que cortou um pouquinho o meu áudio, né? Isso, Como vocês isso. engajam mais cooperativas para participarem?
Vamos lá. Então, muito boa noite, Ana, Fernanda, ao nosso público que nos assiste nessa noite. Em nome do nosso presidente do Sistema OSERGS, Darcy Hartmann, um forte abraço a todos. Então, respondendo à pergunta, né? De alguns anos para cá, o Sistema OSERGS assumiu, por assim dizer, o PDGC como um diagnóstico norteador para todas as soluções que o sistema desenvolve e oferece para as cooperativas. E tendo isso em mente, né, um dos meios pelos quais a gente teria que fazer isso seria justamente o que você comentou, incentivar a participação das cooperativas. Então, nós começamos um trabalho muito forte de divulgação, conscientização e entendimento do programa junto às centrais, federações, junto aos ramos, né? E também estabelecemos que para as cooperativas acessarem os recursos do Sescope RS para desenvolver projetos, elas deveriam aderir a pelo menos um dos diagnósticos do Sescope, né? E entre eles aí nós temos o PDGC. Fora isso também, no ano passado, nós ofertamos às nossas cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Sul a possibilidade de realizar o PDGC em conjunto com um especialista da FNQ, que também é avaliador do prêmio, o que nós chamamos do diagnóstico assistido, e nós realizamos, de 2022 para cá, né, mais de 40 diagnósticos assistidos em cooperativas, sendo que mais da metade no ramo agro, né, sabendo da importância do ramo agro para o Rio Grande do Sul, e não apenas do ramo agro, mas também dos demais, mas como nós temos mais cooperativas do ramo agro, né, registradas aqui no sistema por uma questão de paridade, né, se decidiu dar também essa prioridade ao ramo agro, e este ano, né, para completar, vamos dizer assim, essa jornada, até por conta de uma orientação do sistema OCB, nós estamos realizando o Prêmio Excelência em Gestão Rio Grande do Sul, para reconhecer as cooperativas aí de todos os ramos que têm buscado a excelência na gestão e na governança cooperativista. De maneira bem resumida, seria isso. Que beleza! Olha, essa parte que você trouxe agora para o final, eu não sabia, Guilherme, muito interessante nós termos o prêmio aqui do Rio Grande do Sul para reconhecer as nossas cooperativas, porque eu penso que esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito gratificante de incentivar, né, as cooperativas a participarem com a autoavaliação assistida ou não, mas aí a escolha é da própria cooperativa, mas conseguindo compreender e entender em que estágio de maturidade está a gestão de cada cooperativa. Porque o instrumento é um instrumento, como a Fernanda estava explicando para nós, é um instrumento que te ajuda a ver o que tu já tem, e como ela disse, na primeira vez, nossa, a gente olha ali e não tenho nada. Daqui a pouco, não, peraí, eu tenho sim, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo. Exato. E à medida que a gente vai entendendo, né, do instrumento, tu vai começando a perceber o que tu tens, e às vezes tu tens, mas não está documentado. E aí tu pensa, exato, poxa, então é só falta documentar. E aí tu pode fazer um plano de trabalho para fazer aquele procedimento, aquela instrução de trabalho, enfim, aquela política, né? E aí isso facilita muito. Muito bacana essa iniciativa, viu, Guilherme? Bacana mesmo. Eu acho que assim a gente vai, as nossas cooperativas vão avançar muito aí com o incentivo de vocês. Agora eu quero voltar para a Fernanda, né? Explorar mais um pouco a Fernanda. Fernanda, na sua visão, como o PDGC, né, o instrumento do PDGC, contribui com a implantação de boas práticas ESG, ou seja, de boas práticas de governança, de questões ambientais e sociais, o ESG que tanto se fala. Será que fazendo o PDGC eu também vou atender o ESG? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Ana, essa é uma questão até que é bem pertinente, né, da sua parte colocar.
A gente ouve bastante, assim, no discurso aí da gente que é do cooperativismo, em dizer que as cooperativas, pela sua essência, ela já é ESG, né? Ela já é ESG, ela já tem esses compromissos com a sociedade, com o meio ambiente, com a transparência, com a prestação de contas, enfim. Então, olhando a grosso modo, a gente entende que, então, por ser cooperativa, eu sou ESG, né? Mas vamos lá, o que eu preciso fazer ou o que eu já faço para ser uma empresa ESG? E olhando para o instrumento do PDGC, eu acredito que tem algumas coisas ainda que a gente pode acrescentar em relação às questões ESG, mas a gente, com certeza, atendendo os requisitos lá que a gente tem no instrumento, a gente atende a muitos requisitos ESG, porque a gente fala lá das questões com a sociedade, todas as partes interessadas. Eu acredito que o G, ele está bem completo, assim, eu não acrescentaria nada em relação ao G. Em relação às questões ambientais, eu acredito que ainda tem oportunidade, mas eu acho que é algo que é difícil para o sistema conseguir deixar isso de uma forma mais genérica, porque nós já temos impactos ambientais, por exemplo, muito diferentes, né, dependendo do ramo da cooperativa. Mas, com certeza, o S tem muita coisa dentro dos instrumentos, então, respondendo, né, a sua questão, sim, eu acredito que o instrumento leva a gente bastante para questões ESG, e todo esse movimento, essa temática e a necessidade da implantação desses requisitos gerou a necessidade do meu cargo hoje na Cocamar, né? Então, hoje, estou como gerente executiva de governança, mas eu estou com todos os processos que envolvem aí o ESG. Então, no ano passado, a diretoria da Cocamar tomou a decisão de unificar as áreas, os departamentos que são responsáveis por disseminar esses processos na cooperativa. Então, a área social, a área ambiental e a área de governança, e foi criada a minha área, e é uma área relativamente nova na cooperativa, que antes estava em departamentos diferentes. Então, eu acredito que boa parte do incentivo para a tomada de decisão em relação a isso veio aí do Programa de Desenvolvimento da Gestão. Então, mais uma vez, aí o instrumento ajudando não só na evolução da cooperativa, na melhoria da cooperativa, mas também no meu desenvolvimento e crescimento profissional também. Perfeito. Muito bem. Olha, eu concordo totalmente, viu, com você. E eu acho muito pertinente essas áreas estarem juntas. Como você disse, né? Você é gerente executiva de governança, mas você abarca também a parte de processos, de qualidade, de ESG, né? Então, está tudo abarcado nessa área, nesse escritório, vamos dizer assim. A gente tem agora... Está em alta a gente dizer que não é mais o escritório da qualidade, como se chamava no passado, agora é o escritório de geração de valor, né? Então, aqui está a geração de valor, dentro do ESG, dentro da governança, dentro das boas práticas de gestão. Eu concordo com você. E eu queria te perguntar ainda, Fernanda, em relação aos principais desafios, porque você estava contando para nós que vocês estavam no rumo, né, atingiram o ouro lá, foram buscar um nível de excelência, e foi uma surpresa boa, positiva, conquistar o ouro no nível de excelência. A pergunta que eu tenho para você é quais são os principais desafios na estruturação de práticas mais robustas, né, padrões de trabalho, práticas mais robustas para alinhar com os requisitos do modelo de excelência da gestão, como você estava explicando, a gente fez tudo lá, tinha tudo no rumo, mas quando vem o auditor, o avaliador, para o nível seguinte, que é o nível da excelência, no caso de vocês, a exigência aumenta. Então, aquela mesma prática de gestão tem que ficar muito mais robusta. A minha pergunta para você era quais são os principais desafios, quais são as principais práticas, assim, com mais dificuldade da gente trabalhar modelos, né,
mais robustos para implementar na cooperativa? Olha, Ana, para falar em práticas, eu acho que, assim, todas elas vão ter algumas questões ali que são desafios, obstáculos para serem vencidos, mas eu vou te falar que, para nós, hoje, a maior dificuldade é em relação aos benchmarkings, né? Então, se a gente olhar o tal do referencial comparativo que os instrumentos trazem para a gente. Por quê? Eu acho fantástico a forma como o instrumento ele é organizado. Então, primeiro ele vai me perguntar sobre as práticas e depois ele tem o bloco de resultados, que é extremamente importante a gente conseguir medir se essas práticas estão gerando resultado, né, para a cooperativa. E essa questão dos referenciais comparativos, dos benchmarks, é muito importante porque até para nós, quando a gente começou a medir alguns indicadores que a gente não media, ou outros que a gente já media, por exemplo, eu tinha uma meta de satisfação de cliente, beleza. Tinha uma meta, essa meta estava até no planejamento estratégico, nós somos certificados ISO 9001, fazemos pesquisa de satisfação do cliente, tá bom. Atingimos a meta, ok. Mas essa meta é boa ou é ruim? Como que a gente está em relação a outras empresas do mesmo segmento? Né? Então, essa média que eu tenho é padrão mundial ou é padrão nacional? Não é padrão nenhum, eu estou achando que eu estou com uma nota boa porque eu estou atingindo a minha meta, mas a meta foi eu que coloquei, então não sei se essa meta é boa. Então, isso fez a gente refletir muita coisa. E hoje, algumas coisas ainda são desafios em relação a encontrar esses referenciais comparativos. Muitas vezes a gente encontra os referenciais comparativos em termos de média. Então, por exemplo, eu tenho um instrumento de autogestão, até organizado ali pela OCEPAR, onde eu consigo ver como que está o meu posicionamento em relação à média das outras cooperativas em vários indicadores, né? Então, ele me compara com cooperativas do mesmo ramo, da mesma região, enfim. Mas, quando a gente leva isso para os avaliadores, lá tem uma questão no final, a letra D pergunta se eu sou líder de mercado nesse referencial comparativo, nesse indicador. E aí eu não consigo mostrar, eu posso falar assim, ó, estou melhor que a média ou pior que a média. Mas como eu falo de média, então os avaliadores questionaram bastante, né? A média você tem gente lá em cima e gente lá embaixo. Então você está maior que a média, mas pode ter gente que é melhor que você. Então eu não consigo mostrar que eu sou líder de mercado. Então, até uma provocação que eu faço aqui, vou aproveitar a participação do Guilherme, que eu acho que esse é um ponto que as organizações estaduais ou até as organizações nacionais poderiam organizar para que cada cooperativa participante do programa pudesse postar lá seus resultados e ela fizesse essa comparação, né? E até para a gente poder entender ali, ó, eu estou fazendo essas práticas, eu sou letra D nessa prática, mas está me trazendo um resultado bom? Né? Esse é o resultado, porque talvez eu seja letra D, mas eu preciso aprimorar essa prática. Então, hoje, o principal desafio, depois de vários que a gente já foi vencendo ao longo dos anos, nosso principal desafio é o referencial comparativo, é entender qual é o melhor indicador. Então, na questão ambiental, eu não tenho um indicador lá, né? Eu quero entender, assim, se nessa prática eu estou melhorando nos últimos 3 anos, se eu sou líder de mercado ou se eu sou melhor que o referencial comparativo. Mas no quê? Né? Por exemplo, questão ambiental é muito abrangente. Então, eu escolho um indicador lá, mas tem muitos outros que eu também estou gerando impactos. Então, eu posso ter escolhido lá o percentual de resíduos que eu estou reciclando, mas e como que está a economia circular? Como que estão minhas emissões atmosféricas? Enfim. Então, eu acredito que esse é o principal desafio, assim, a gente conseguir ainda... Hoje a gente já tem um instrumento muito bom para comparar práticas, mas acho que a gente tem um desafio grande a vencer ainda para comparar resultados. Acho que esse é o maior desafio aí que a gente tem encontrado. Perdemos a Ana, Guilherme. Pois é. Ó, tá conectando. Tá bom, voltou. Ai, gente, desculpe, consegui voltar, Imagina. mas a minha conexão aqui caiu, me desculpe.
Mas, Fernanda, estava te ouvindo e concordo plenamente com o que você abordou. Também quero aproveitar, Guilherme, para te agradecer, porque antes você falou coisas muito importantes e eu não agradeci. E eu aproveito, então, agora a deixa da Fernanda, que ela estava explicando para nós o quanto é importante toda essa evolução e esse trabalho, né? De participar, de ter os relatórios, de melhorar a prática e de estar evoluindo. E dizer para você que eu acho que a iniciativa que vocês estão fazendo no Rio Grande do Sul é muito relevante e vai contribuir muito com as nossas cooperativas. E aí aproveito para te perguntar, Guilherme, se nessa iniciativa de vocês, que agora vão criar o prêmio específico aqui do Rio Grande do Sul, vocês também pretendem fazer lives, webinars, encontros como esse que estamos fazendo aqui, para trazer exemplos de práticas ou até encontros presenciais, não sei qual é a estratégia de vocês, para mostrar para a cooperativa que é possível, mesmo que eu ainda esteja começando, que eu ainda nunca participei, né? Mas que é possível participar. Vocês têm alguma estratégia montada para isso? Vamos lá, Ana. Excelente pergunta, né? Na realidade, o prêmio ele já está rodando. Nós estamos com as inscrições abertas desde segunda-feira, dia 1º. Tá? As inscrições vão até o dia 15 do mês de maio. E nós estamos realizando várias frentes de divulgação, né? O prêmio ele foi lançado numa das maiores feiras do agronegócio a nível internacional, que é a Expo Direto Cotrijal. Inclusive, a Cotrijal é uma das cooperativas agro que participam do programa desde o início, desde 2013. E depois nós realizamos uma live de lançamento com todos os agentes do PDGC, que assim nós chamamos, que são aqueles colaboradores das cooperativas que colocam a mão na massa para desenvolver prática, para preencher os instrumentos, né? E agora nós estamos numa outra etapa, que é nos reunirmos com os ramos, centrais, federações e até com cooperativas individualmente para trazer justamente esse entendimento que você está colocando, que é possível, né? Até porque a ideia do prêmio surgiu para dar uma oportunidade de inclusão, né? Porque a gente sabe, e aí a Fernanda é testemunha, que o prêmio do Sescope Nacional é um grande prêmio, um belo prêmio, mas ele está cada vez mais competitivo. E nós queremos também dar a oportunidade para cooperativas aqui do estado, que têm um nível de maturidade na sua governança, na sua gestão, de mostrarem isso e de serem premiadas, né? Então a gente está fazendo essa escadinha, por assim dizer, né? Então lançamos para os presidentes, para os agentes, e agora estamos sim fazendo essas lives, essas reuniões com os ramos, com as centrais, federações e também individualmente com as cooperativas. Excelente estratégia, Guilherme. Acho que vocês estão, e a Expo Direto é um grande local para iniciar tudo isso, mas agora estão fazendo um trabalho com os diversos ramos. Eu acho extremamente pertinente. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa mesmo. Obrigado. Fernanda, vamos lá. Quero voltar mais um pouco ainda com você. Em relação às devolutivas, a gente sabe que toda vez que uma cooperativa participa do processo, né, ela recebe a avaliação dos auditores externos, dos avaliadores externos, depois vem um relatório, né, com a devolutiva, de como é que a gente se saiu, né? Como é que vocês utilizam essas devolutivas desses relatórios para a promoção do aprendizado organizacional? Olha, todo relatório lá na Cocamar vira plano de ação, tá? Então, a gente aproveita aquilo que eu falei, a gente pega todas as questões e tenta desenvolver lá um plano de ação para atingir a letra D em cada questão. E aí os relatórios, eles acabam entrando no como, né? E não só os relatórios, a própria avaliação, os avaliadores, eles geram muitos insights para a gente, né? Eles dão muitas sugestões ali durante a conversa, quando estão vendo as nossas evidências, isso é muito rico. Então, a devolutiva deles é fantástica, assim, que eles já têm praticamente o plano de ação pronto para a gente, né? Então, esse relatório de devolutiva para a gente, ele funciona como um plano de ação para
preencher as lacunas ali para continuar evoluindo. Acho que é dessa forma. Perfeito. Concordo, sabe, Fernanda, eu acho que esse é o caminho, né? E esses relatórios são inspiradores para um bom plano de ação, né? Porque às vezes é um olhar de fora, né? Que veio, que enxergou uma lacuna, uma oportunidade de melhoria que a gente ainda não tinha se dado conta. Então, tem coisa que a gente fala, nossa, como eu não pensei nisso, né? Podia fazer dessa forma. Exatamente. E essa provocação desse questionamento, desse avaliador, essa reflexão que ele faz com a gente, às vezes, na hora que ele está ali, né, perguntando, né, já vem um insight, puxa, é mesmo, né, eu podia ter pensado algo mais, e aí já vem as ideias para fazer o plano de ação, e é assim que a gente vai avançando e vai promovendo o Kaizen, né, que é a melhoria contínua. É isso mesmo. Posso te dar um exemplo prático, assim, claro, bem simples? Por favor. Então, assim, algo básico aí que todo mundo tem, né? Missão, visão, valores. Todo mundo tem, todo mundo divulga, todo mundo conhece, enfim. E a gente sempre mostrou. Então, tem lá missão, visão, valores, divulga, todo mundo conhece, divulga, ó, eu tenho isso, beleza. E sempre, letra D, letra D, letra D. Chegou agora no Excelência. Tá, como que vocês divulgam? Tá aqui, ó, valores, esses valores. Tá, mas o que significa esse valor? Você tem aí pessoas, você tem aí qualidade. O que é isso para a cooperativa? Daí a gente, nossa, é mesmo, né? Para mim está muito claro. Eu estou aqui, eu escrevo esses documentos, né? Eu converso com fulano, ciclano, beltrano sobre isso. Mas será que todo mundo tem o mesmo entendimento, né? Qualidade é muito subjetivo. O que é qualidade para Cocamar? O que é pessoas? Pessoas, mas o que é pessoa como um valor para Cocamar? Né? Segurança. Então, colocou a gente para refletir, e aí hoje a gente já encontrou meios para divulgar os valores de forma diferente. Então, hoje a gente não coloca lá os valores em forma de lista. Então, hoje você conhece os valores da Cocamar? Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse outro. Então, são provocações de coisas que é tão simples ali do dia a dia, a gente nunca tinha pensado para parar, né? Parado para pensar, quer dizer. E aí, às vezes, a gente acha que está transmitindo mensagem e talvez a mensagem não está chegando de forma uniforme para todos, né? Então, esse é um exemplo prático aí de insights que a gente tem das devolutivas. E é um excelente exemplo que você traz e algo que, claro, nos níveis inferiores, lá, tem a missão e a visão? Tenho, está aqui. Está divulgado? Sim, está aqui, divulguei, fiz reunião, está na internet, está aqui, está ali. Vai avançando o nível, vai perguntando um pouquinho mais profundo. E como é bacana essa reflexão, porque talvez para você era muito óbvio, né? Lógico, eu já sei o que são esses valores. Mas para toda a organização, como é que eu posso traduzir esses valores? E isso se aplica a competências, né? Por exemplo, hoje a gente estava discutindo, inclusive, competências essenciais atuais e competências essenciais futuras, que é uma coisa que o nível de excelência pede, né? Quais são as nossas competências, que comportamentos a gente tem para traduzir essas competências e como que eu traduzo esses comportamentos nas rotinas do dia a dia. Então, são coisas que vão aprofundando o nosso modelo de gestão. E isso ajuda a perenidade, e isso ajuda a manutenção da cooperativa no mercado. Né? A própria gestão do conhecimento, né? O conhecimento não fica nas pessoas, né? O conhecimento fica nos processos, fica na empresa. Acho que esse é um dos maiores ganhos, assim, do programa. Exatamente, o conhecimento fica documentado, é um conhecimento da empresa, né? E aí depois a gente vai estudar os conhecimentos mais importantes, os ativos intangíveis, né? Aquelas metodologias todas. Então, assim, vai avançando o nível de conhecimento. É muito interessante mesmo, Fernanda. Guilherme, em relação ao instrumento, né? Qual é o diferencial desse modelo, desse nosso instrumento do PDGC, que foi criado especificamente para as cooperativas? Porque a Fundação Nacional da Qualidade, ela tem o MEG, né? O Modelo de Excelência da Gestão, e ele foi, a partir do MEG, ele foi criado, o PDGC, adaptado, né, do MEG.
O que você vê assim como o principal diferencial do instrumento adaptado para a cooperativa? Olha, eu acho que, na minha opinião, tem tudo a ver com o título aqui da nossa live, que é a governança, né? Em 2019, o Sescope Nacional deu um grande passo quando o PDGC ele tinha um instrumento, um questionário de gestão com algumas questões de princípios cooperativistas que tocam mais nessa parte da governança. E em 2019 houve então esse desmembramento e, vamos dizer assim, o questionário, o instrumento de governança se tornou mais robusto. E governança 100% cooperativista, ou dito de outra forma, cooperativismo na veia, né? Então, fazendo conexão até com a própria fala da Fernanda, mas no início, né, ela citou que no instrumento de governança, falando do ESG, né, o G, não haveria nada ou quase nada a acrescentar, né? E num mundo em que a governança tem se tornado cada vez mais essencial, para mim é o grande diferencial, né? Você ter uma gestão profissional, uma governança adequada ao nosso modelo de negócio cooperativista. Para mim, seria isso. Muito bem, Guilherme. Olha, nós nem combinamos, mas eu responderia a mesma coisa. Eu responderia que o G é o grande diferencial desse modelo, e eu responderia uma outra coisa que a Fernanda disse antes. Eu pegaria também a parte de resultados. A Fernanda Perfeito. abordou bem essa questão do resultado, o quanto é importante, né? A gente olhar para resultado, não só ter um indicador e medir o resultado desse indicador, mas ter o indicador, o resultado desse indicador comparado com referenciais comparativos pertinentes, e também que esse indicador, esse resultado, mostre decorrente das práticas que foram implementadas. Ela abordou essas duas questões relativas a resultado. E eu acho que os grandes diferenciais, a parte de resultados também tem no MEG, né? Não é diferente, mas eu acho que está muito aplicado ao modelo cooperativista. Ele traz muito a essência cooperativista, a importância do cooperado, o cooperado no centro da cooperativa, sem perder de vista os demais stakeholders, né? E a parte da governança. Eu acho que está muito bem estruturado, e eu concordo com vocês. A governança está muito bem estruturada, e hoje, sem governança, tu não fica no mercado, né? Então, até se tu me permite algo fazer que precisa ser implementado. Bem rápido, Ana. Na questão de resultados que você coloca, né? Por favor. O instrumento ele foi projetado para que a cada nível de maturidade que a cooperativa suba, ela tenha mais, vamos dizer assim, questões de resultados para responder ou mais resultados para apresentar. E o peso dessas questões também aumenta de acordo com o nível de maturidade. Porque não adianta você ter a prática ou o processo e ele não gerar um resultado para a cooperativa e para o cooperado lá na ponta. É como a Fernanda falou mais no início, tem que fazer sentido e tem que dar resultado. Perfeitamente. É isso mesmo. O que faz sentido para aquela cooperativa e aquilo que eu implemento e gera resultado. E como Exato. Superintendente, acho dela que ela comentou, disse, olha, se isso não fizer sentido para nós, a gente não precisa continuar, né? Só vamos continuar se de fato vale a pena. Mas a gente percebe que vale a pena e que dá resultado. Vamos lá, mais um pouquinho, Fernanda, te aproveitando mais um pouquinho. Os requisitos que você considera mais difíceis para padronizar, implementar, disseminar e internalizar na cultura cooperativista, principalmente relacionado aos cooperados, assim, para gerar engajamento, né, dos cooperados, e como a gente mobilizar o nosso cooperado, o nosso associado da cooperativa, em relação a todo esse processo de governança e gestão. Bom, acho que a nossa diretoria tem um papel fundamental nessa questão. Então, todas as vezes que a diretoria se propõe a falar com os cooperados, que isso acontece muitas vezes ao longo do ano, ela está sempre reforçando o quanto isso é importante para o cooperado na questão de credibilidade, de transparência,
Então, o cooperado ele já enxerga que, para ser uma cooperativa sólida, ela precisa ter esses processos de gestão e governança muito bem estruturados. E acho que o principal desafio para a gente foi, vamos dizer assim, dar mais corpo, tornar o nosso processo de ouvir o cooperado mais robusto. Então, assim, a gente tinha canais para ouvir o cooperado, para receber as manifestações do cooperado, mas ele era de uma forma mais reativa. Então, o cooperado tem uma sugestão, tem uma reclamação, ele entra em contato com a cooperativa. E hoje a gente mudou esse modelo para um processo mais proativo. Então, hoje a gente busca a informação do cooperado, a gente faz pesquisas com o cooperado. Então, a gente tinha lá uma tradicional pesquisa grande com cooperado, que ouvia um grande número de cooperados a cada 2 anos. Hoje não, a cada entrega de produto, a cada final de safra, de recebimento, no final de cada campanha de venda de insumos, enfim, a cada conclusão de uma etapa da experiência do cooperado, né, que a gente chama da jornada do cooperado, a gente ouve o cooperado, a gente identifica as oportunidades de melhoria, os pontos de atenção, e a gente resolve isso, né, ou tenta resolver o máximo possível para a próxima interação. Então, qual foi o ruído dessa campanha de venda de insumos, né? O que a gente pode melhorar? A gente já rapidamente corrige e para a próxima campanha já vem diferente. Mesma coisa durante o recebimento dos grãos, né, as safras. Então, eu acho que o grande desafio, mas por outro lado, é o grande resultado que a gente teve em relação ao cooperado, é mudar a forma como a gente ouve o cooperado e fazer com que isso gere melhorias dentro da cooperativa. E aí é uma consequência, o engajamento dele, né? Quando ele faz uma manifestação e vê que algo mudou em função dela, e vê uma melhoria no processo, isso vai fazendo com que, naturalmente, ele perceba o quanto esses programas, né, essas práticas, são importantes para ele, para a cooperativa, com certeza. Excelente, Fernanda. Você trouxe um ponto bem bacana e você já está introduzindo o assunto partes interessadas, né? O cooperado é uma parte interessada. Se ele percebe que a cooperativa está engajada e quer saber as suas necessidades e expectativas, e a partir de encontrar, entender as suas necessidades e expectativas, ela toma ações, então ele fica muito mais confiante, né? Confiante no seu negócio, confiante na cooperativa, confiante na governança e na gestão. Então, eu penso que, em vez de fazer uma pesquisa, como você mencionou, a cada 2 anos, poder mapear a jornada do cooperado e fazer as perguntas à medida de cada entrega, é se aproximar dele e compreender melhor suas necessidades. Aproveito o gancho aqui para perguntar das demais partes interessadas. O cooperado é uma parte interessada. Para as demais partes interessadas, como que vocês mapeiam as partes interessadas e compreendem suas necessidades e expectativas para traduzi-las depois em requisitos dos processos? Então, Ana, a gente tenta estruturar tudo da mesma forma, mas em canais diferentes. Então, lá atrás a gente começou a mapear as partes interessadas, conversando com cada área da cooperativa, entendendo com quem ela se relaciona, né, quais são os pontos de contato interno e externo, e desse grande mapeamento a gente agrupou ali por temas. Então, eu tenho a sociedade, eu tenho os cooperados, eu tenho os clientes, eu tenho os fornecedores, eu tenho órgãos públicos, eu tenho associações, enfim. E para cada uma das partes interessadas, a gente criou uma estratégia de ouvi-las. Então, por exemplo, com a comunidade, eu mapeio as comunidades ao entorno das minhas unidades, o entreposto de recebimento de grãos, as indústrias, enfim. Num raio de 3 quilômetros, eu faço uma pesquisa com essa comunidade, para entender quais são os impactos positivos e negativos da cooperativa, né? Com o cooperado eu já comentei, com colaboradores da mesma forma. A gente tem um processo para ouvir os colaboradores, a gente, né, tem pesquisas, enfim. Nós temos ações específicas voltadas para fornecedores. Clientes é algo que a gente já tinha há bastante tempo em função da própria ISO 9001. E aí a gente precisa cruzar tudo isso.
Então, e acho que o mais difícil é a gente tem um banco de informações muito grande que vem dessas pesquisas, e o desafio é traduzir isso em necessidades, que é o mais difícil. Por quê? Porque às vezes a parte interessada ela fala uma coisa e na verdade não é o que ela quer, só para entender. Tem um exemplo bem bacana que a gente sempre comenta assim, em treinamentos e tal, que quando foi criado o vidro elétrico do carro, né, os clientes reclamavam que o vidro subia, baixava muito devagar. E aí os engenheiros tentando desenvolver uma máquina, só que daí não cabia, né, um motor muito grande para subir e descer mais rápido e tal. Só que assim, o que aquele cliente estava querendo? Ele não estava querendo que o vidro subisse e descesse mais rápido, ele queria ficar menos tempo no botão. E de lá surgiu a necessidade do botão One Touch, né? Então, só ouvir também não é tudo, a gente precisa traduzir, né? Quando ele diz isso, o que está acontecendo? O que ele está querendo por trás? Então, quando a gente faz pesquisas, quando a gente ouve, quando a gente junta as manifestações, seja de saque, enfim, a gente coloca tudo isso dentro de um contexto para traduzir em necessidades e poder entregar requisitos de serviço, de processos, entregar comunicação e tudo aquilo que as partes interessadas precisam, né, e devem receber. Muito bom, muito bom. Vejam, aqui ficou uma dica super importante ainda, Fernanda, não é só fazer as perguntas, né? É traduzir as respostas que vêm para essas perguntas de cada uma das partes interessadas. Essa tradução é que é a essência, né? E em cima dessa tradução, a gente vai aplicar muitas ações. A gente tem um problema com essas lives, deixa eu contar para vocês, que é 1 hora e passa muito rápido. E por mais que a gente planeja, quando a gente olha ali, o relógio já está chegando no final. Então, agora que a gente já está se aproximando do final, eu vou pedir para a Fernanda e depois para o Guilherme, para vocês deixarem aqui uma dica de ouro para as pessoas que estão nos ouvindo, para as cooperativas, para os gestores, para os profissionais que estão nos diversos ramos cooperativos, tanto aqui no nosso estado como no resto do país, aí no Paraná também, Fernanda. Que dica a gente poderia dar para um gestor, para um profissional que trabalha numa cooperativa, que nos ouviu hoje aqui, para que ele também possa ser um agente de transformação, e independente do cargo que ele ocupe nessa cooperativa, que ele possa chegar lá amanhã de manhã e dizer: nossa, eu ouvi uma live muito legal, eu acho que a gente podia também se desafiar aqui na nossa cooperativa e também participar. Nem que seja nos primeiros passos, ou no compromisso, ou no rumo, no nível que ela julgar, né, pertinente. Que dica? Eu vou pedir primeiro para a Fernanda, então, e depois para o Guilherme, que vocês deixem a dica aí para a nossa audiência. Bom, para mim, eu acho que a principal dica não se acostume e se desafie. Acho que é isso, assim, não se acostumar, não é porque eu faço assim e está dando certo que sempre vai dar, né? Então, o que funcionou ontem não funciona hoje, talvez não vai funcionar amanhã. Então, não se conforme e se desafie. E busque o simples, tá? Eu acho que a principal dica é busque o simples, busque aquilo que faz sentido na sua cultura, com as suas pessoas, com o seu público. Acho que o que funciona para um não funciona para o outro. Então, o que ele é geral, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entregar, mas o como é muito de cada um, assim, né? Busque o seu jeitinho de fazer as coisas que dá certo. Muito bom, Fernanda. E olha, você aqui comentou uma coisa interessante. Então, não importa o tamanho da nossa cooperativa, o porte, o segmento, o ramo, não importa, porque vai ser adaptado àquela realidade, né? Então, não se desafie, não se apavore com o desafio, não se acomode e enfrente esse desafio e você vai fazer. E nós temos uma coisa muito boa,
no sistema cooperativista, que é a cooperação. Então, a gente pode pedir ajuda para outras cooperativas. Obrigada, muito obrigada, viu, Fernanda, por tu teres estado aqui conosco, deixar o teu tempo de lazer para estar aqui conosco, trazendo essa contribuição. Eu queria ouvir o Guilherme, então, a dica de ouro. A minha dica é experimentar, né? O PDGC está aí, ele é uma ferramenta gratuita, desenvolvida com muita excelência, né? E ele foi moldado para o modelo de negócio cooperativista, pensando numa jornada da cooperativa. Então, comece nos primeiros passos, dê um passo de cada vez, e o PDGC ele vai fazer sentido para a sua cooperativa. E se eu posso dar uma segunda dica de ouro, se inscreva no nosso prêmio. Ótima dica, hein, Guilherme? Comece. Uma jornada de 300 quilômetros começa com o primeiro passo, né? Então, não importa o tamanho dessa jornada, o primeiro passo é importante. E eu tenho os primeiros passos e não preciso pagar nada. Inscreva-se, utilize o instrumento, aproveite as dicas que tem por aí, dicas valiosas. Nós temos o nosso canal lá do Grupo Giovannone, no nosso canal no YouTube. Todas as nossas lives ficam gravadas. Nós já fizemos uma live com a Unimed Belém, que também foi premiada no PDGC, no Somos Coop Excelência em Gestão. Agora estamos aqui com a Cocamar. Vamos convidar outras cooperativas ainda para estarem conosco. E aproveitem e ouçam os vídeos, assistam, busquem informações. E vamos seguir a dica aí da Fernanda e do Guilherme para que a nossa cooperativa também possa avançar e também se tornar uma referência no seu ramo de atuação. E aí eu quero lembrar e convidar já a nossa audiência para o dia 16 de abril, na próxima live. As lives sempre são em quartas-feiras. Excepcionalmente, ela será numa terça, no dia 16 de abril, e nós teremos aqui o João Tavares, que vai estar falando sobre governança cooperativa e o mundo Bunny. Eu acho que vai ser muito interessante essa live, então eu já aproveito e deixo aqui o convite para vocês. João Tavares está fazendo um trabalho bem interessante com as cooperativas de todo o Brasil, lá no IBGC, num dialoga específico para cooperativas. E ele vai estar conosco aí no próximo dia 16 de abril. Gratidão, Guilherme, gratidão, Fernanda, obrigado por estarem conosco, gratidão à nossa audiência, esperamos vocês no dia 16 de abril. Se gostarem, divulguem para os seus amigos, parentes, colegas, para outras cooperativas. Se não gostarem, mandem um recadinho para nós que nós vamos melhorar. Um abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.